Você já viu um vídeo de relato de parto na visão do pai, na visão do homem? Não? Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo e o meu trabalho, para que você possa entender a motivação para esse vídeo, meu trabalho consiste em te ajudar a desenvolver a personalidade necessária para que você possa enfrentar e vencer os desafios diários. E meu querido, minha querida, tem desafio maior do que acompanhar o parto da sua esposa para o nascimento dos seus filhos? Tem desafio maior do que esse? Imagino que deva ter, mas esse está no rol dos desafios aqui, ó, mais incríveis. E como nós vamos passar por isso, esse vídeo eu tenho certeza que ele é muito importante para te ajudar, não porque ele vem com regras, não porque ele vem com direcionamentos, porque na verdade ele não vem com nada disso, ele vem com uma partilha. E ele é importante porque eu vou fazer a minha partilha de como foi acompanhar a minha esposa nas quase 13 horas de trabalho de parto, né, que ela teve, e como foi todo esse tempo, né, qual foi a minha postura, né, com tudo isso. Então, esse é um vídeo de uma partilha. Então, se você é mulher, esposa, tá grávida e está acompanhando esse vídeo, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter, né, ali reflexões muito incríveis. E se você compartilha com seu esposo, e você, marido, esposo, chegou até aqui agora, tá assistindo esse vídeo, então eu tenho certeza, né, que eu vou te trazer aqui insights que eu vivi e que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para você. Então, vamos lá, né? Já começando aqui num contexto chave. Primeira coisa que eu preciso destacar é que a gravidez da minha esposa, né, foi muito desejada. Nós desejamos muito, afinal de contas, nós casamos no final do ano de 2019 e desde o início nós já fomos abertos à vida, né? Nós queríamos ter filhos, só que nós lutamos contra a infertilidade por quase 5 anos. Nós fomos descobrir a gravidez no dia 1º de agosto de 2024. Ao longo de todo esse tempo, né, à medida que nós tentávamos e não conseguíamos a gravidez, nós passamos por médicos, acompanhamento médico, por exames, por procedimentos. Minha esposa, no início de 2024, fez ali uma cirurgia da endometriose e tudo mais. Então foi toda essa luta, todo esse desgaste. Até no canal da minha esposa, eu vou pedir para a edição colocar aqui, né, @BiancaTMNobre, você pode acompanhar o canal lá. Lá no canal dela também vai sair o relato de parto original, né? Ou seja, aquele que você escuta da boca da mulher, né? Aquele que todas as mulheres querem ver. Mas lá no canal dela também tem um vídeo onde ela partilha sobre a luta, né, contra a infertilidade. Então a gente chegou nesse contexto. A gente descobre a gravidez da minha esposa nesse contexto. Nós descobrimos a gravidez no dia 1º de agosto de 2024. Maravilha. De início aquele êxtase, conseguimos, nossa filha tá vindo, nosso filho tá vindo, a gente não sabia o sexo, né, e tal. Tá vindo, vai mudar a nossa vida e tal. Cara, passou a primeira semana, a minha sensação, né, a minha vida não mudou. A vida da minha esposa já estava mudando. Por quê? Porque ela já estava tendo as sensações da gravidez, né? Sono, enjoo, né? O ritmo já mudando. Então ela já percebia, ela já tinha essa mudança. Pra mim, não. Pra mim, não. Então o tempo foi passando. Quando é que começou a cair a ficha? No primeiro ultrassom, quando eu ouvi o barulho do coraçãozinho. Eu disse, pô, cara, é emocionante. Tem algo aí dentro dessa barriga, né? E é uma pessoa, bate um coraçãozinho e é meu. Maravilha. Pô, tudo certo. Mas até então, tudo sob controle, tudo tranquilo. A outra virada de chave que eu tive foi mais ou menos ali por meados de novembro de 2024, quando eu parei assim, eu disse assim, cara, a gente ainda não preparou nada, então vamos preparar aqui as coisas pro quarto, né, da Bebel. A gente já tinha descoberto que seria uma menina, então vamos preparar aqui as coisas do quarto, comprar berço, né, fazer as compras necessárias, ou seja, uma coisa que era da minha responsabilidade, assumi ali, né, e tudo mais, trilhei ali o caminho, a gente foi compartilhando tudo juntinhos, mas até então, ok. Ou seja, por que eu tô te dizendo isso? Porque enquanto ao longo dos 9 meses a minha esposa foi passando por mudança corporal, ela foi sentindo o bebê, ela foi percebendo tudo isso, ela chega no parto, né, de uma maneira, eu chego nas vésperas do parto, quase como quando a gente descobriu lá atrás. Pô, é óbvio que eu fui tomando consciência, etc. Mas isso aqui para já deixar claro que as sensações são distintas. Cara, as sensações são distintas mesmo. É um mundo único, exclusivo da mulher. Cara, é um mundo único, exclusivo da mulher. E do homem, cara, tu vai trabalhando, talvez tu chegue ali nas vésperas do parto, né, tendo demanda do trabalho no dia anterior, e assim foi comigo, e assim a vida tocou, né. Agora, o que é que acontece? Como a minha esposa teve diabetes gestacional, né, ela precisava ter o bebê, né, até as 39 semanas, por questão ali de saúde.
E como a minha esposa também queria ter o parto normal, e o parto dela foi normal, nós precisávamos, né, induzir o parto caso a Bebel não quisesse, né, ali não desse sinais, né, de querer nascer. E assim foi. Nós marcamos a indução para o domingo, né, no dia 30 de março de 2025, nós marcamos a indução, e quando foi na véspera, ali no dia 29, como a gente não ia para missa no domingo, né, porque estávamos ali, íamos ficar internados, e todo o procedimento, ia começar a indução, nós fomos à missa no sábado. Então eu chego na missa no sábado, o cara passa um filme na minha cabeça, assim, cara, amanhã a minha vida muda. Amanhã a minha vida muda. E uma das coisas que eu pedi a Deus na missa que nós fomos no sábado foi pedir a Deus, né, a graça de poder contribuir com a minha esposa, na medida do possível, né, poder contribuir. E assim foi, né? No sábado voltamos para casa, jantamos, acordamos cedinho no outro dia, e aí no domingo já fomos para o hospital, no hospital aqui de Fortaleza, para realizar todo o procedimento de internação para indução. Demora pra caramba, é que eu já quero deixar claro, né? A gente chegou cedo, chegamos às 5h20 da manhã, e aí a minha esposa, ainda bem que ela foi direcionada já para fazer aqueles primeiros exames, mas a tua postura, cara, é muito importante que ela seja uma postura equilibrada emocionalmente, né? Por quê? Para que você não chegue ali por fazendo barraco. Eu tive a oportunidade de ver, né, como eu tava ali na recepção do hospital, vi várias outras pessoas chegando e passando na nossa frente. Se eu tivesse ali desequilibrado emocionalmente, ansioso, eu ia dizer, pô, estão passando na minha frente, mas na verdade não eram pessoas que iam para a cesárea, que já estavam com tudo marcado, tudo agendado e já estavam passando e subindo. No nosso caso, não, era um procedimento de indução. Poderia ter sido mais rápido? Poderia, por isso que eu estava atento, né? Mas o tempo que demorou era o tempo previsto. Acabou que nós conseguimos entrar no quarto, né, por volta ali de umas 8h30, 8h20, 8h30, do domingo. Quando foi por volta de 9 horas, a médica que nós contratamos, e sim, nós contratamos a disponibilidade de uma médica, de uma enfermeira, ela chegou para aplicar a primeira medicação, né, para induzir o parto. Até então, a gente já tinha se organizado, minha esposa já tinha se alimentado, e o meu papel, né, eu percebia que aquele momento era o quê? Era proporcionar tranquilidade, fazer as perguntas necessárias, manter o clima, né, das emoções ali, na medida do possível, de boa, tranquilo, né? Atender as necessidades da minha esposa sempre que ela pedisse. Às vezes ela pedia uma água, às vezes ela pedia para perguntar alguma coisa pro pessoal, né, do hospital, mas assim, nada demais. Ficamos ali, né? Então ela se alimentou, nós começamos a conversar, nós, né, seguimos as orientações da médica. Após a primeira medicação, nada. Quando foi por volta de 1h da tarde, do domingo, a enfermeira, né, que nós contratamos, elas ficavam revezando para vir aplicar a medicação. A enfermeira veio. E a enfermeira disse assim, olha, descansem, durmam, né? Durmam, por quê? Porque vai ser intenso. E aí, o meu papel era de o quê? Né? Eu já tinha entendido. Era de fazer acontecer a orientação da equipe que nós contratamos. Poxa, mas minha esposa não estava com muito sono. Óbvio que eu não ia brigar com ela e dizer, meu amor, durma. Não, mas, amor, pô, vamos lá, né? Vamos lá, vamos diminuir aqui as luzes e tudo mais. Ela pediu pra gente descansar e tudo, sabe? Um outro ponto muito importante, né, que eu quero destacar aqui, é que foi pedido da minha esposa que nesse momento da indução ficássemos apenas nós, né? Ela não queria o acompanhamento dos nossos familiares. Por quê? Primeiro porque era um momento nosso, primeira coisa. Segundo porque ela ia ficar muito ansiosa, então, de ver o pai, a mãe dela, de ver os meus pais lá. Então ela pediu isso, né? E o meu papel foi de ter esse diálogo franco, né, com os familiares, de comunicar aos familiares que eles não podiam ir ao hospital de maneira nenhuma, e que se fosse preciso ser um pouco mais firme, eu seria. Só que veja só, quando a pessoa passa isso, né, é fundamental que a gente tenha um bom senso. O bom senso da educação, de como que a gente vai comunicar isso, para não gerar desgaste necessário, tudo mais. Afinal de contas tá todo mundo ansioso, né, e você também tá ansioso, eu tava ansioso, e era fundamental que eu controlasse a minha ansiedade para não transmitir essa para as outras pessoas. Até porque se eu transmitisse ansiedade para os outros, aí é que a rebordosa ia sofrer, ia sobrar para mim, né, da pior forma possível. Então, vejam só, quando eu comuniquei isso, comuniquei até para minha cunhada, contei muito com a ajuda da minha cunhada, né, eu passava as notícias ali para minha cunhada, para ela passar para a família e tal, tudo certo, então foi desse jeito. Então, nós dormimos. Quando foi por volta das 3 horas, 5 para as 3, a bolsa da minha esposa rompe. E aí, cara, é água pra tudo quanto é lado. E até então que tava de boa, mexendo no celular e tudo mais, né? Dormindo depois ali que a enfermeira passou. Quando a bolsa estourou,
A gente estava até rezando o texto da misericórdia nessa hora, né? E, poxa, bolsa estourou. Minha cabeça já vira, pô, tá começando. Né? Então, foi lá ajudar a minha esposa, né, a fazer todo o asseio necessário, acompanhando, né? E fazendo as perguntas para ela. Amor, você tá sentindo alguma contração e tudo mais? Pouco, uns 20 minutos depois ela começou a sentir as contrações. Uns 20 minutos depois que ela começou a sentir as contrações, ela tinha me passado coisas que ela queria que tivesse ao longo de todo o trabalho de parto, como a música, como umas frasezinhas que ela escreveu, não tô nem com elas aqui agora, né? Mas ela escreveu umas frasezinhas no papel que ela queria estar lendo para toda hora que as dores viessem, ela pudesse estar rememorando esses pontos importantes, né? Que ela não queria esquecer. Então eu já separei tudo ali do lado. Ela se aciou, né? Ela se organizou todo e tudo mais. E aí eu fui comunicando para a equipe médica que a gente contratou. E aqui também um outro ponto fundamental. Nós contratamos a equipe médica e eu disse assim para mim, cara, eu preciso confiar nessa galera. Por quê? Porque eu contratei. Ou eu confio, né? Ou eu não confio. Não dá para confiar pela metade, ficar desconfiando. Então o que é que eu fiz? Pô, eu confio. Maravilha. Então qual é o meu papel? Passar todas as informações para a equipe médica enquanto eles não estiverem aqui. E assim foi feito. A gente tinha um grupo no WhatsApp e aí eu passava todas as informações. Bolsa estourou, eu mandava. Bolsa estourou tal hora. Né? Bianca foi para o banheiro tal hora. Eu ia fazendo esse relato, né, para a equipe de uma maneira muito direta, muito pontual, sem excessos, né, sem assim nenhum desequilíbrio, tudo muito organizado, né, tudo muito equilibrado. Olhando aqui para o roteiro, né, afinal de contas é muita coisa, né, um ponto que eu quero destacar, que eu quero trazer para vocês também, que também foi meu ponto de atenção, tá atento ao ambiente. Poxa, cara, o cenário pós-parto normal é um cenário de guerra, essa é a verdade, sabe? É sangue, tudo quanto é lá, sala de parto, cara, é quase um cenário de guerra. Porém, né, mesmo com esse cenário de guerra, é fundamental que você consiga ter um ambiente minimamente organizado para que essa guerra possa acontecer. Então, desde já quando a bolsa estourou, minha esposa foi lá, fez o asseio, né, voltou para a cama, fiz questão de ficar atento, poxa, os pratos, né, as coisinhas do almoço, né, estão tudo organizado, o que é do lixo tá no lixo, tudo mais, porque, cara, daqui a pouco isso aqui vai progredir. Primeira vez que eu tô passando por isso, meu papel é o quê? Deixar um ambiente minimamente organizado e à disposição dela água e comida. Por quê? Porque se vai ser um parto normal, ela vai pedir energia. E assim foi, né, e assim foi. E assim foi progredindo, 5 horas da tarde, as contrações começaram a vir, né, e começaram a evoluir, 5 horas da tarde a médica veio. A médica deu um excelente suporte, doutora Rebeca, um cheiro no coração da senhora, né? Rebeca Matos foi espetacular, ao longo de todo o parto. Veio, deu as orientações e já avisou que era de 4 em 4 horas, né? A visita da médica e da enfermeira. E que se ela veio 5 horas, a próxima visita seria 9 horas. Mas ela já avisou que provavelmente tivesse que vir antes pela progressão que estava tendo o parto, as dilatações da minha esposa. Eu não me recordo, até porque isso é muito mais da minha esposa, eu não me recordo 5 horas da tarde qual era a dilatação que ela tava, mas ela já disse o seguinte, olha, provavelmente eu venho antes. E ali entrou o meu papel de, as contrações iam progredindo, tá dando suporte para minha esposa, de segurar na sua mão, de não ficar toda hora perguntando o que é que ela tem, se ela precisa de alguma coisa, de não provocar essa ansiedade, sabe? Mas de estar à disposição, e ter sempre ao meu alcance tudo, né, que fosse necessário que ela pedisse. Eu sabia que ela ia pedir água, a água estava ao meu alcance. Se ela precisasse de comida, a comida estava ao meu alcance, né? Se ela precisasse ali que eu passasse um telefonema, o telefone estava ao meu alcance. Se ela precisasse da caixinha de som que a gente já tinha reservado, estava ao meu alcance. Então tudo isso aconteceu dentro do apartamento. Mas por volta de umas 7h30, a enfermeira chegou. A enfermeira mediu, né, fez o exame do toque na minha esposa, verificou que ela já estava com a dilatação bem avançada, comunicou a médica prontamente já veio, uma coisa de por volta, ela fez também ali alguns procedimentos, e aí também foi muito importante, porque antes da enfermeira chegar, era eu que estava fazendo as massagens na minha esposa, né, e elas já tinham combinado que elas iam chegar a tal hora, tá, então tudo sob controle, eu passando tudo pelo WhatsApp, tudo mais, e à medida que eu ia fazendo as massagens na minha esposa, eu fui percebendo o intervalo das contrações, né, e no progresso do intervalo das contrações, eu vi, poxa, isso já eram por volta de umas 6 horas. Pô, cara, minha esposa precisa jantar. Se aqui for nesse ritmo, ela não vai aguentar comer, né? Lá na frente, ela não vai segurar a ponta aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Né? Pô, eu preciso dar o suporte aqui para ela no sentido de alimentação. Então, no intervalo de cada contração, eu dava uma colherzinha na boca dela do jantar
né? Ela ia repondo as energias, ia bebendo água, né? Ia controlando a respiração, e eu ia, né, contribuindo com ela frente a isso. Ela ia vivenciando tudo, ela ia passando por todo o processo, aí eu ia ajudando ela nesse aspecto. Quando chegou por volta de 7h30, né, a enfermeira chegou, fez uns movimentos, né, uns procedimentos com ela, tudo, fez o exame do toque e disse o seguinte, esperou a médica chegar e disse, vamos para a sala de parto. Quando nós fomos para a sala de parto, da mesma forma, ali já estava com a equipe toda, né, dando suporte, a sala de parto espetacular, o hospital espetacular, tudo mais. E aí foi as principais horas, né, porque vejam só, a gente foi para a sala de parto por volta de 8 horas. Quando foi por volta de 10 horas, a minha esposa já tinha batido os 10 centímetros de dilatação. Só que a Bebel foi nascer 3h56 da manhã do dia seguinte. Então, ela ficou quase 6 horas nessa fase final, na fase do expulsivo. E tendo ficado quase 6 horas nessa fase final, na fase do expulsivo, cara, era dor que não acabava mais. E aí eu percebi, cara, que o meu papel era dar suporte, né? Fazê-la manter o ritmo, não desanimar, né? Então, sempre com aquelas palavras de incentivo, mas sem ser coach motivacional, mas assim, mamô, tamo aqui, né? Poxa, nós estamos aqui, vamos lá, e tudo mais, né? Manter a motivação, manter o psicológico concentrado, né? E ir administrando desgaste, né? Contribuindo para que a orientação que a equipe passasse, a minha esposa pudesse ouvir. É óbvio que a minha esposa estava ouvindo a orientação da equipe, sim, mas quando ela me via confirmar a orientação da equipe, poxa, tinha um peso maior e ela ia acolhendo. Tiveram 2 momentos que foram cruciais, né, que eu vejo que eu ter mantido o equilíbrio emocional foi fundamental. O primeiro, quando a minha esposa começou a ter dores nas costas muito grandes, né? À medida que ela ia tendo a contração, que ela fazia a força, ela sentia aquela necessidade de fazer a força, o que era que acontecia? Ela tinha uma dor nas costas absurda. E eu percebi que ela estava focando, né, o pensamento dela para a dor nas costas e tirando o foco, né, de fazer a força, né, para que a bebê nascesse. A médica fazia o exame do toque, só para você ter uma ideia, ela conseguia tocar na bebê com isso aqui do dedo. Com isso aqui do dedo. E foi dessa distância, mais ou menos, até o final. Ou seja, minha esposa passou muito tempo na fase final. E parte desse tempo foi porque, de fato, ela teve essa dor nas costas e que ela acabou desfocando nele. E foi fundamental eu dizer pra ela, não, vamos lá, vamos concentrar, vai dar certo. E aí perguntar à equipe, poxa, será que não é melhor que ficar um pouco na água quente, tudo mais, né, pra aliviar um pouco, vamos administrar essa dor, vamos administrar aqui e tal. Isso sempre com perguntas, sem me meter, né, sem querer ser o médico. No momento, afinal de contas, né, nós contratamos uma equipe pra isso, mas sempre sendo participativo nessa hora, né. E um outro ponto, sendo participativo com um tom de voz equilibrado. Minha esposa fez questão de as músicas ambientes, né, da sala de parto, de todo momento, serem cantos gregorianos, serem músicas que proporcionam um clima ameno, um clima amistoso, um clima de paz. Então, assim, cara, já é um cenário de guerra, né? Já é dor, já é grito e tudo mais. Então, se você tem um ambiente ali no intervalo das contrações ameno, ajuda pra caramba, né? Meia luz, né? Enfim, todo esse ambiente organizado. E assim foi. E assim nós fomos seguindo, né? Hora após hora, a médica e a enfermeira ficavam dizendo, tá perto, tudo mais e tal, né? E eu ficava comunicando isso à minha esposa, dizendo, vamos lá. Então, o primeiro momento que eu vejo crucial foi de ajudar a minha esposa a administrar essa dor que ela sentiu nas costas e fazer com que ela não desfocasse, né, da dor que ela precisava fazer força, que era a dor da contração, né, para a dor nas costas. Até que nós encontramos, né, ela encontrou, na verdade, né, eu não estava lá, mas a equipe percebeu que a minha esposa encontrou a melhor posição para que ela pudesse fazer força quando o corpo dela pedia. E aí, poxa, nós fomos, né, E aí foi o segundo ponto. O segundo ponto que eu percebo que foi crucial, porque veja só, antes de tudo isso acontecer, minha esposa tinha conversado comigo uma coisa assim, meu amor, se eu quiser desistir, não me deixe desistir. E eu disse, tá certo. E teve um momento que foi muito difícil. Por quê? Porque a minha esposa, ela já tinha lido, ela já tinha estudado, mas ela nunca tinha passado. Então, o cara que ela sabia, que ela precisava manter o controle de respiração entre as contrações, ok, né? E em cada contração, a equipe examinava os batimentos cardíacos da bebê, e que até então estava ok. Só que teve um momento que a minha esposa, ela desconcentrou na respiração e não respirou direito. Quando foi fazer o exame na bebê, né, os batimentos dela caíram,
E aí, rapidamente, né, a médica preparou, eu não vou lembrar aqui do procedimento e tal, até a equipe vai botar aqui na legenda, acho que é vácuo extrator, não sei, né? O pessoal da equipe bota aqui o termo exato, né? Ela já preparou ali, ficou com claramente um clima tenso. Eu fiquei bastante preocupado nessa hora, pensei, pô, cara, e agora? Né? Mas com muito profissionalismo, tanto a doutora Rebeca quanto a Juliana, né, enfermeira, a doutora Juliana, foram fundamentais nesse processo, calmaram. Juliana fez questão de, depois que a situação foi controlada, de me passar, ó, Marco, tá tudo ok, tá tudo certo, né, o batimento da bebê tá bem. Só que a gente viu o desgaste da minha esposa. Ela estava muito cansada, e também a médica fez questão de deixar ali à disposição o material, porque se ela visse assim, olha, se a Bianca, ela fez questão de dizer pra Bianca, eu tô percebendo que você tá se desgastando, quero deixar isso aqui como opção para que você decida, né? Caso você queira utilizar esse procedimento, utilizar essa ferramenta. E aí foi quando eu olhei pra minha esposa e disse assim, amor, teve uma coisa só que você não tentou nesse tempo todo, e eu sei que se passar o tempo e você não tentar, você vai se arrepender. Eu disse pra ela o seguinte, cara, a única coisa que você não tentou foi amarrar um pano na boca, trincar os dentes e botar toda a força que você pode. Cara, até então, né, quem escuta isso de fora diz, pô, cara, o Marco é carniceiro, né? Não é ele que tá passando pela dor, então como é que ele vai incentivar isso? Só que eu sabia que a minha esposa queria passar por isso. E era muito custoso também pra mim, pô, cara, incentivá-la, né, a isso. Mas também foi um segundo momento crucial, porque foi aí que ela me ouviu, porque ela não estava conseguindo acolher a médica, dizendo, vamos lá, Bianca, a enfermeira dizendo, vamos lá, Bianca, mas quando ela ouviu isso, ela disse, tá bom, tudo bem. E aí, cara, eu vi a minha esposa dar aula, né, de foco, de concentração, ela encontrou a posição, fez a força quando o corpo dela pedia e momento a momento. E aí, tanto a médica, né, a doutora Rebeca como a doutora Juliana, perceberam a evolução, incentivaram mais ainda, ela foi dando os passos, e às 3h56 da manhã, a nossa filha nasceu e foi o momento mais especial da nossa vida. Outros aspectos que eu quero destacar aqui nesse ponto, né? Quando ela engatou, mesmo nas contrações, cara, eu já não podia fazer nada, eu só podia rezar. Então é isso, cara, quando eu não puder fazer nada, cara, reza, entendeu? Para que tudo transcorra bem, para que tudo seja da melhor forma possível, né? Eu ficava ali, na hora que a minha esposa ia fazer força, eu botava a mão nas costas dela, se ela se incomodasse, eu tirava, se ela não se incomodasse, eu ia lá e fazia o movimento como se eu estivesse fazendo força com ela, e assim ia, assim foi. E uma outra coisa, né? Na hora difícil, não ser escandaloso, sabe? Na hora difícil, não ser escandaloso. É preciso ter muito esse equilíbrio emocional nessa hora para não tumultuar o processo. E eu tenho certeza que a pequena contribuição que eu dei, né, a singela contribuição que eu dei, ela ajudou para manter o clima ameno e quando a bebê nascesse, ela chegasse nos nossos braços. E, cara, foi muito especial. Muito especial. De fato, o dia mais feliz das nossas vidas. Esse foi o relato. Eu espero que você tenha, né, pegue alguns insights, tenha podido te ajudar aqui com essa simples partilha, né? O papel do homem, meu caro, é esse, é ser suporte, né? É ser ponte de equilíbrio nessa hora, né? É ser duro quando precisa ser duro, é relembrar o caminho quando for preciso, é confiar nas pessoas que você contratou, né? Que você depositou a confiança, né? E ser ali todo o suporte nesse momento. Quem vai ser a protagonista do momento é a tua esposa, é a mulher, né? E o bebê. Os protagonistas são elas, né? No meu caso, a minha esposa e a minha filha, elas são as protagonistas. O meu papel era ser um bom coadjuvante, ser uma pessoa que dava o suporte necessário no momento ali. E sabendo que se eu não desse o suporte necessário, eu tava talvez assumindo um protagonismo que ia atrapalhar todo o resto. Então, saber ser um bom coadjuvante é fundamental mesmo. Eu tenho certeza que para que tudo transcorresse bem, passou por essa singela contribuição. Eu espero que você tenha gostado desse relato, né? Eu trouxe aqui alguns pontos no meu roteiro, mas deixei vir aqui ao coração, né? Fui falando aquilo que me vinha ao coração, e eu espero, né, que todos esses pontos que eu falei, eles possam ajudar você que assistiu até aqui, né, a vivenciar bem esse processo. Quero te dizer que é o momento mais feliz da vida de qualquer
ser humano. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, te convido a assistir outros vídeos aqui do canal. Eu sou psicólogo e ajudo as pessoas a desenvolverem a personalidade para serem ali melhores todos os dias, para enfrentarem os desafios diários. Então, te convido a permanecer aqui acompanhando outros materiais. Muito obrigado, um cheiro no coração, um forte abraço e até a próxima.